Glória a Deus. Aleluia. Como o Senhor é bom. Aleluia. Obrigada, Pai, por fazer a gente entender que a Tua presença é tudo que nos basta. Que tudo que precisamos está em Ti e é Você que nós precisamos. Toma o nosso coração totalmente para o Senhor, Pai. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor tem o controle de tudo e de todos. Tudo que está acontecendo agora aqui é para o Senhor. É para o Senhor. Não tem nada a ver com homens. Tudo tem a ver com o Senhor. É para o Senhor. Como diz na Tua palavra, que o Senhor olha para a humanidade buscando alguma pessoa que seja sábia e que esteja buscando a Ti. Nós estamos aqui, Senhor, buscando o Senhor, buscando Você. Então, Pai, faça conforme a Tua vontade. Alcança todos que estão ao nosso redor aqui. Todos, Pai, que estão ouvindo. Todos. Todos possam ouvir a Tua voz nesse momento. E que a Tua palavra, Senhor, entre no nosso coração e faça a mudança que precisa ser feita. Transforma a nossa mente, Senhor. Para que a gente não viva imitando os costumes deste mundo que já está caído. Mas que nosso pensamento e as nossas ações venham refletir a Tua palavra, o Teu reino. Obrigada, Pai, pela Tua misericórdia que nos alcançou, pelo Teu amor que é imenso. Glórias ao Senhor. A gente vai estar falando hoje sobre carregando a presença de Deus. E é interessante quando a gente pensa sobre isso, sobre o carregar a presença de Deus. E algo que o Senhor me fez lembrar é sobre a gravidez, né? Uma mulher, quando descobre que está grávida. Eu sou irmã mais velha de 9 irmãos. E eu lembro muito as últimas gravidez, né, da minha mãe. E a mudança que acontece na casa, né? Com mais um irmão chegando e a felicidade, né, de ver o rostinho, de pegar no colo. A mudança que acontece dentro, né, da casa, porque tem que ter um berço, né? Não sabe se é menino ou menina, mas alegria, né? Tá chegando mais um, né? E eu lembro minha mãe com algumas mudanças, né, no seu corpo. Eu lembro que ela se sentia muito enjoo, chorava. As mudanças que acontecem, né? Não pode mais pintar cabelo, não pode fazer um monte de coisa. A alimentação, então, muda totalmente. Não pode comer algumas coisas, tem que comer algo, muitas verduras, uma alimentação que vai nutrir ela e a criança principalmente, porque tudo que ela come vai para a criança, então tem que ter esse cuidado, né? E fiquei pensando nessa questão, né, de como uma mulher, quando se descobre grávida, muda tudo e todos que estão ao redor dela. E por quê? Por causa de uma vida que está dentro. Ela ainda não sabe o rosto, né, não sabe se é menino ou menina, mas ela muda por quê? Porque já tem algo dentro dela que é uma vida
que tem um pedacinho dela, tem um pedacinho do seu companheiro, e fica naquela expectativa de nascer, né, depois dos 9 meses, né, ver o resultado. E o Senhor falou muito em meu coração a respeito disso, né? E a gente vai começar com o livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, o verso 16, o 17. Porque a mulher, quando se descobre grávida, ela muda totalmente. E se não houver essa mudança, pode acontecer o aborto, ou seja, perder a criança. Então tudo muda. Há uma preocupação, se está tudo bem. Várias idas no médico. Qualquer dor diferente, ela faz o quê? Vai no médico. Tem todo aquele cuidado. Quando está perto de nascer, ainda tem a roupinha que já deixa separado, né? A mala. Quando acontecer de estourar a bolsa ou outra coisa, uma suspeita, tem que ir correndo para o hospital, tem que levar a mala, tudo certinho. Já está tudo preparado. Tudo. O nomezinho, tudo. E sendo que nessa passagem que a gente vai ler agora, diz assim: vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. A gente também carrega algo dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Aqui não está dizendo que é o pastor que carrega esse Espírito. Está dizendo que nós carregamos esse Espírito. E se a gente carrega o Espírito Santo de Deus dentro de nós, tem alguma coisa aí que a gente tem que fazer. Não dá para ver uma vida normal. Eu não consigo ver uma menina, né, uma mulher, recebendo a notícia que está grávida e vai comemorar enchendo a cara. Ela começa uma vida totalmente mudada. Tudo muda. E quando a criança nasce, há uma mudança também. Porque já a vida depende totalmente da mãe e do pai. Tudo muda. Então não tem como botar a criança para fora e, olha, vive sua vida, eu vou ver a minha. Não tem como isso. Uma vez mãe, sempre mãe. Muda totalmente a vida da mulher. E muda a vida totalmente do pai também. Porque até o pai vai tratar sua companheira diferente. Tem um cuidado. Vai comprar as coisas, já pensa na mãe e na criança. Vai trabalhar, já está com o pensamento como está. Né? Está tudo bem? Ó, se sentir alguma dor, me chama ou chama fulano. Tem aquele cuidado. Só que a gente acabou de ler aqui, né, que nós somos a casa de Deus. E se nós somos a casa de Deus, não dá para viver uma vida normal. Não dá para viver uma vida comum. E a gente vai ler alguns trechos que falam a respeito disso. Porque Deus está dizendo aqui, gente, quem destruir esse templo, que é o templo de Deus, que é santo, ele vai destruir. E a gente pode acabar atrapalhando aquilo que Deus quer fazer na nossa vida mesmo. Porque se tem alguém que pode fazer a mudança dentro de casa, é o próprio dono. Né? A gente está aqui na casa da Alessandra e do André. Eu não posso chegar na casa deles e fazer o que eu quiser. Não posso. Porque a casa é deles. Então, eles são responsáveis por tudo que acontece dentro da casa deles. Desde a arrumação, de como a Alessandra e o André querem, até a limpeza. Qual é o desinfetante que eles vão passar. Tudo. Tudo que vai acontecer aqui no lar é responsabilidade, né, da Alessandra e do André. Eu não posso fazer nada aqui. A palavra de Deus acabou de dizer aqui, diz que nós somos a casa de quem? Dele. Então é ele que é responsável pelas coisas dentro da gente. Não é a gente. A gente pode até achar em alguma situação que, olha, eu acho que é melhor assim. Mas não, é Deus que manda.
Acabou. É Deus que vai manter a casa organizada. Tem um trecho, se eu não me engano, no Evangelho de Lucas, que fala que um espírito imundo, quando sai de uma pessoa, sai da casa, ele passeia e ele volta e fala, não, vou voltar para minha casa que eu saí. E ele volta. Quando ele volta, ele encontra a casa como? Arrumada, limpa. Ele volta e leva mais 7 demônios com ele. Não adianta a casa estar limpinha se não estiver cheia de Deus. Porque ele só entra com mais 7 porque a casa estava vazia. Quando você entra numa casa, a casa não tem nada. Geralmente é quando a pessoa vai comprar ou vai alugar. A casa não tem nada. O homem e a mulher já chegam na casa já pensando, aqui vai ficar isso, aqui vai ficar... Tem quantos quartos? Já começa a fazer perguntas e começa a imaginar. Quando aceita alugar ou comprar é porque gostamos da casa. Mas adianta você botar as coisas e não ter gente? Não adianta. Qualquer um que saber a casa está abandonada, né? Porque já vai pensar, a casa está abandonada, não tem ninguém aí, vai querer entrar. Ou para roubar, ou para, de repente, se apossar do imóvel. Se nós somos a casa de Deus, a gente precisa estar sempre cheio dele. Buscando ele sempre, buscando. Em outra passagem, em Romanos 12, eu gosto muito desse trecho. Romanos 12 diz assim, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. É interessante que ele começa falando o quê? Entregue seu corpo. E por quê? Porque tem gente que acha que somente eu entregar a vida, levantar a mão, eu aceito Jesus, entrego minha vida para Jesus, acabou ali acabou, e pronto. Não entende que tem algo para a gente fazer o quê? Entregar o nosso corpo, as nossas atitudes. Por isso Jesus fala em 2 mandamentos que ele pediu. Ame o Senhor teu Deus com toda a sua força, com o seu entendimento, com todo o seu coração, ou seja, com todo o seu ser. Ontem eu recebi uma notícia, né, de uma amiga muito mesmo assim, e o esposo dela perdeu o sobrinho dela. Perdeu o sobrinho dele, quer dizer. E ele estava mal, porque está até se culpando. Só que não tinha para se culpar. Ele fez de tudo e ela disse que esse sobrinho está no caminho de Deus. Perdeu a vida, ele. Ele chegou a entregar a vida para Cristo, mas estava vendo uma vida totalmente devastada. De maneira. Até o casamento acabou dele, pelas atitudes dele mesmo. E aí, perdeu a vida. Só Deus tem o poder de julgar para onde ele vai. E não é isso que eu quero... Não quero falar essa questão. Mas eu quero falar sobre o corpo. Porque não adianta entregar sua vida pela sua própria boca se a nossa atitude estiver longe de Deus. Por isso que ele acabou de ler aqui. Entregue seu corpo a Deus. Por causa de tudo que ele fez por vocês. O que o Senhor Jesus fez por nós, gente? Ele nos amou tanto, mas tanto, que ele se entregou. Deus deu o seu melhor, que foi seu filho. E a gente tem que parar para pensar, a gente está dando o nosso melhor para o Senhor? Ontem eu estava vendo um vídeo, né, do Douglas, né, do pastor Douglas Gonçalves, e ele falou daquela passagem que fala da Maria, que chega aos pés de Jesus e derrama seu perfume, né, um perfume mais caríssimo, né, a Bíblia fala que era algo caríssimo. E Judas até chega e fala, né,
Não, por que você está derramando isso? É melhor vender, que a gente tem dinheiro para distribuir, né, para os pobres. Mas a Bíblia fala que ele fala isso com as mais intenções de pegar o dinheiro, né? Mas não é isso que eu quero dar ênfase. Eu quero dar ênfase no melhor que ela derramou para Jesus. E é interessante porque o Douglas comenta, né? O que nós temos de melhor hoje em dia? É o nosso tempo. E é verdade. Nós estamos hoje, dia 4 de junho de 2023. Nós estamos no meio do ano, gente. O tempo está assim, ó, rápido demais, rápido. Quando vê, já está meio do ano. Nossa, o que eu fiz? Né? A gente já começa a pensar, o que eu fiz nesse ano? O que nós temos de precioso é o nosso tempo. E esse tempo precisa ser gasto, investido, melhor dizendo, no Senhor, nos pés de Deus. Porque se não for nos pés dele, gente, é desperdício. E é interessante porque ele, né, que seja um sacrifício vivo. Por que um sacrifício vivo? Porque antigamente a gente sabe que o sacrifício era como? Dando um animalzinho, matando um animalzinho, né? Fazer aquele churrasco, né? Então hoje em dia Deus não quer churrasco. Ele quer a gente. A gente é muito mais importante que isso. E ele fala, é um sacrifício vivo e santo. Santo é o quê? Santo significa separado, dedicado para algo. Então a gente precisa viver uma vida dedicada a Deus. E diz assim, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma, no 2, quer dizer, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança de seu modo de pensar. Ele fala para a gente não imitar o comportamento e o costume deste mundo. E por quê? Senão a gente pode se enganar e começar a desejar coisas que os pagãos, né, pessoas que não conhecem a Deus, que vivem no mundo, né, os perdidos, vivem, e a gente começa também a querer a mesma coisa que eles. Achar que a gente é o mesmo nível. E nós não estamos no mesmo nível, gente. A palavra vai dizer que a gente foi transportado para o reino do seu Filho amado, Jesus. Então a gente não vive mais nas trevas. Se a gente não vive mais nas trevas, a gente somos luz e sal deste mundo, a gente tem que ser diferente. O nosso comportamento, o nosso costume tem que ser do reino de Deus e não do mundo. Eu lembro do povo quando chegou para Samuel e falamos, Samuel, a gente quer um rei. Eles não estavam entendendo que eles já tinham um rei, que era o Senhor. Eles queriam um rei e eles falavam o quê? A gente quer um rei porque todas as nações têm um rei. Eles já tinham um rei, que era Deus. Pronto. E se a gente não vigiar, acaba caindo igual o pessoal que está no mundo. Ah, eu quero uma casa. Ah, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E não é esse o comportamento de quem está perdido? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Sou lá do ano. Ah, eu quero essa roupa, eu quero esse tênis. É só você ligar a televisão, gente, é só propaganda do que você tem que comer, do que você tem que comprar. Se você não vigia, você, caramba, eu quero comer isso. Aí eu quero comprar isso, eu quero... Sem precisão. Não é nem prioridade. Se a gente não tomar cuidado, aquilo que a gente está assistindo entra na nossa mente e a gente acha que tem que ser desse jeito. Vê uma cena de novela que o homem trata uma mulher de uma maneira, ah, meu marido tem que me tratar assim. Começa, sabe, ver uma viagem. E diz assim, né, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. E por que Deus quer tanto mudar o nosso pensamento, gente? Porque a nossa ação depende do nosso pensamento. Aquilo que a gente vai fazer, muitas vezes começou aqui, no pensamento. Começa a parar para pensar. Tudo que você faz, primeiro você pensou. Por isso que Deus quer mudar o quê? O nosso pensamento. Porque se Ele muda o nosso pensamento, a nossa atitude
vai lá conforme o pensamento que ele mesmo transformou. Aí diz assim, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Está entendendo aqui que ele diz, para que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Você pode estar vivendo, a gente pode estar vivendo uma boa vontade de Deus, mas há uma perfeita vontade de Deus. Está vendo que há um nível boa, agradável e perfeita vontade de Deus? E isso vai depender da gente. Porque Deus pode trabalhar até onde a gente vai com Ele. Se eu quero ir até aqui com Deus, Deus só vai trabalhar até aqui comigo. Então eu vou viver só aqui com Deus. Agora, se eu quero ir mais além, Deus vai mais além. Mais além. Só depende de nós mesmos. Eu lembro do texto que Deus chama Moisés e fala, Moisés, chama o povo que eu quero falar com todos vocês. Aí muda, né, o tempo, rola uma tempestade, o povo faz o quê? Fica com medo. E fala, Moisés, fala você com Deus, porque se a gente for para falar com ele, a gente vai morrer. E aconteceu isso, Moisés teve que falar com Deus sozinho, porque o povo... Só que Moisés teve aquela experiência. Tinha aquele relacionamento que a Bíblia fala, que ele falava com um amigo, como se fosse com um amigo, face a face. E o povo, com medinho, perdeu. Muitos de nós acabam perdendo coisas de Deus porque a gente se apega com coisas, ou seja, por causa de medo, porque acha que Deus não está habitando realmente em si, ou acha que a gente não é capacitado, e a palavra diz que a nossa capacitação vem de Deus. E outra passagem que eu vou estar falando com vocês é Romanos 6, capítulo 6, 20. Diz assim, Deus nunca vai obrigar a gente a fazer alguma coisa que Ele não queira, que a gente não queira. Por isso que Deus vai se manifestar de acordo com o nosso anseio. Em Romanos 6,20 diz assim, quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Não era verdade? Quando a gente estava na escravidão, né? Estava nas trevas. A gente vivia de forma que a gente achava melhor. E hoje em dia a gente que foi alcançado por Deus, a gente tem até vergonha de algumas coisas, né? E o Senhor fala assim, né? Continuando. Agora, porém, estão livres do poder do pecado. Aleluia. E se tornaram escravos de Deus. Escravos de Deus. Gente, escravo é totalmente isso, servo. A gente tem um dono. A gente foi comprado. E não foi valor, não foi com dinheiro, não. Foi pelo sangue. E diz assim, fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Ou seja, se nós somos escravos de Deus, a gente tem que fazer aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Em João 17,3, falar que a vida eterna é isto, que conheço o único Deus verdadeiro e conheço ao Senhor Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Então a vida eterna é o quê? É conhecer a Deus. A gente vai passar a eternidade conhecendo a Deus, o Deus Pai e ao Deus Filho, Jesus Cristo, que foi enviado. Então, aquilo que a gente faz precisa, né, resultar no quê? No conhecimento de Deus. Então, se a gente coloca o nosso tempo, que a gente tem mais de precioso, nas coisas qualquer, a gente está perdendo tempo, a gente não está investindo o nosso tempo. Agora, se for em Deus, isso vai resultar em quê? No conhecimento de Deus.
E quanto mais a gente conhece, mais parecido a gente vai se tornar. E quanto mais a gente deixa ele transformar nossa mente, nosso pensamento, mais aquilo que a gente for fazer vai resultar no quê? Na imagem e semelhança do nosso Deus. Aí sim que a gente se torna discípulo de Jesus. Que discípulo é o quê? Aquele que faz o que o mestre faz. Efésios 5:15. Esse trecho é muito importante também. Que diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Olha só, gente, para a gente ser cuidadosos no nosso modo de viver. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Até aqui. Ele começa puxando a nossa orelha falando o quê? Ei, não viva de forma qualquer não. Mas procure o quê? Aproveitar ao máximo as oportunidades nos dias maus. E a gente não está vivendo nos dias maus, gente? Mas os dias maus têm algo em especial. Porque os dias maus, né? Os dias maus para mim pode não ser para você. Para você pode ser os dias maus quando acontece alguma coisa que, né? Então cada um de nós sabemos quais são os dias maus. Só que os dias maus são bons. E por que são bons? E por que a palavra diz para a gente aproveitar? Porque nos dias maus, ou seja, são nos dias que a gente não tem o controle de nada. São os dias que a gente olha e fala, meu Deus, o que é para me fazer que eu não sei o que fazer? Meu Deus, eu não consigo fazer nada. Esses são os dias maus. Que é quando você reconhece que você precisa de Deus de qualquer maneira. E isso precisa ser a todo instante. E é para a gente aproveitar os dias maus. E a gente tem vivido os dias maus. A gente, então, que veio, né, do Rio e estamos aqui, a gente sabe o quanto a gente precisa buscar Deus e entender o que Ele quer para essa terra. A gente precisa buscar o que Deus quer fazer. A nossa vida precisa ser constantemente nesse caminho. Buscar o que Deus quer fazer. Entender a vontade de Deus para agora. Porque Deus a todo momento está falando. Tem um trecho na Bíblia que vai dizer que Deus fala repetidamente, várias vezes, ainda que o homem não preste atenção. Deus está falando, gente. Independente se a gente está ouvindo ou não, Deus sempre está falando. E diz assim, né? Não se embriague com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Aí você pode falar, eu não bebo. Só que se você procurar essa palavra, se embriagar, uma das palavras que tem a ver com embriaguez é encantamento. Então eu vou perguntar mais uma vez, né? Aqui está falando, não se embriague com vinho. Ei, o que está embriagando a gente? O que está nos levando ao encantamento? Que ao invés de a gente buscar ser cheio do Espírito, a gente está sendo cheio de coisas inúteis. O que está nos encantando? Que não é o Senhor. Porque falando, sejam cheios do Espírito, ou seja, depende da gente ser cheio. Deus quer nos encher, é lógico. Mas se a gente quer perder tempo com outra coisa, Ele respeita também. É as nossas escolhas. Ele não nos obriga, Ele nos ama tanto ao ponto de deixar a gente escolher.
Em João 14, 23. Diz algo muito sério. Gosto muito desse capítulo do João. Porque é um trecho que Jesus fala coisas que confronta demais a gente. E a Bíblia, sempre que a gente for ler a palavra, ela sempre vai nos confrontar a gente. Não, você não vai ler e vai falar, e vai sair, ai, eu estou me sentindo tão santo. Não, você vai sair quebrado, você vai falar, meu Deus, misericórdia, Deus. Como eu preciso mudar? Quando você acha que sabe de alguma coisa, você lê, você vê que não sabe de nada. Se não, se não são as misericórdias do Senhor que se renova todas as manhãs pela nossa vida, gente. Em João 14, 23, diz assim, Jesus respondeu, quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Jesus está dizendo aqui, quem ama ele faz o que ele fala, faz o que ele pede, faz o que ele manda. Então quem somos nós para ficar questionando? Se não for assim, eu não vou. Ah, se não for desse jeito, eu não faço. Peraí, Deus, você está nesse meio? Se você ouvir sim, bota a cara, faz. Agora, se ele falar não, realmente não faça. Mesmo que a multidão esteja indo, não faça. Eu acho interessante quando Pedro sai do barco. Todo mundo está pensando que era um fantasma. Jesus fala, não, sou eu, Jesus. Aí Pedro faz o quê? Se é você mesmo? Né? Manda que eu vá então. Aí Jesus, vem. E Pedro sai. Não fala, os discípulos não saíram junto. Ah, eu também quero, Jesus. Eu também vou, Jesus. Só Pedro. E por quê? Porque foi o único que teve coragem ali naquele momento, né? Mas ele saiu por quê? Se é Jesus, eu vou. A gente precisa ser assim. É você que está falando, Deus? Então eu vou. Mesmo sem entender, mesmo sem saber o que vai acontecer. Eu acho legal também a passagem de Abraão, que antes era Abrão, né? Antes de Deus mudar o nome. Ele fala, Abraão, né? Abraão, sai da tua casa, sai dos seus parentes. Porque eu vou te mostrar um lugar aí. Mas primeiro sai. E ele saiu. E eu fico imaginando Deus falando para você sair perto da sua parente. Aí eu, né, fico imaginando uma vila. Porque geralmente quem mora perto de família é tipo uma vila, né? E Abraão saindo assim. Tudo bem que ele levou Ló. Mas não quero falar sobre Ló. Mas ele saiu. E ele nem sabia onde ia ser o lugar. Deus só fala, sai. Ou seja, sai, pronto. Quando ele saiu, Deus foi dando as coordenadas. E com a gente não vai ser diferente. Deus vai falar o quê? Faça isso. E se a gente ficar resistente, a gente vai falar o quê? Ah, só vou se eu sentir se eu sentir isso, se o senhor falar isso, se o senhor, né? Começa a botar, né, obstáculos. Eu acho que foi mês passado, né? O senhor falou algo com meu esposo, né? E meu esposo falou comigo. E eu falei o quê? Show, amor. Mas o senhor não falou comigo, então precisa haver uma concordância. Se o senhor falou com você, eu creio que Deus vai falar também comigo. E amém. Ele respeitou, a gente orou, e na oração a gente falou o quê? Deus, se é o Senhor nisso, né? Eu vou obedecer porque é o Senhor, né? A gente precisa ter essa consciência também, né? E pronto, eu acho que demorou umas 2 ou 3 semanas, né? E foi engraçado, foi no meio da madrugada, eu acordei, né? Fui no banheiro, quando eu voltei, o Senhor tocou no assunto. Aí eu fiquei meio assim, aí a gente teve aquele momento de eu tentar falar com Deus que algumas coisas que eu não concordava. Olha, né? Que legal. Isso que é bom de ser filho, porque o filho geralmente
chega pro pai e mãe e fala quando não está gostando de algo, né? O filho fala mesmo, né? E a gente precisa ser assim também com o pai, a gente precisa ser honesto com ele, né? Porque para obedecer, Deus sabe também que o nosso coração quer obedecer ou não, né? E eu fui falando com Deus, Deus foi falando comigo, e pronto. Quando eu vi, eu dormi sem perceber. No dia seguinte, a gente continuou a mesma conversa, e Deus se revelou com sua presença, sabe? Que na mesma hora eu falei, Senhor, então, eis-me aqui. E depois eu fui falar com meu esposo, e a gente orou, concordando com aquilo que Deus tinha dado pra gente fazer, né? Porque tem coisas que Deus vai pedir pra gente que não é fácil, gente. Porque todo ato de obediência vem com renúncia. Vem com renúncia, gente. Para a gente obedecer, a gente vai ter que renunciar a algo. E esse algo, muitas vezes, são coisas da gente mesmo. Por isso que Jesus falou, pegue sua cruz diariamente, né? Negue-se a si mesmo e vem me segue. Ou seja, é diariamente, é constantemente. Porque a gente pode pegar a cruz hoje e amanhã a gente largar. E a palavra diz que Jesus foi obediente e que essa obediência foi até a morte. E a gente precisa imitar o nosso Senhor. Então, nossa obediência vai ser até a morte, porque na verdade a gente já morreu. Em Colossenses, vamos lá em Colossenses. Colossenses 3. Aleluia. Aleluia. 3:2 diz assim: pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está com Cristo em Deus. Está dizendo aqui que a gente já morreu. Nunca vi um morto ter escolhas próprias. Por quê? Porque ele já morreu. Se a gente for no velório, a gente vê, o corpo está lá. Só não está mais a pessoa. Só está o corpo. A gente já morreu para esta vida aqui. É algo muito louco quando a gente para pensar nisso, né? Por isso que Deus começa a falar coisas pra gente, o quê, né? Pra nós juntar tesouros aqui, pra juntar tesouros de lá de cima, pra gente não pensar nas coisas daqui, mas pensar nas coisas do alto. Porque a gente já morreu pra cá. Agora a gente precisa deixar Deus transformar a nossa mente ao ponto de perceber, opa, eu já morri pra cá, então se eu já morri, acabou. E no versículo 1, diz assim, né? No capítulo 3 mesmo, ele diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenha os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Aí logo depois ele fala, pessoas do alto. Ou seja, a gente morreu, mas a gente ressuscitou para uma nova vida com Cristo. E a gente tem que manter os nossos olhos fixos nas realidades do alto. Então a nossa realidade não tem nada a ver com aqui, com a terra. A nossa realidade tem a ver com o alto. É com o alto. Por isso que a palavra vai dizer o quê? Que o justo viverá pela sua fé. Por isso que a palavra vai dizer que a gente não vive pelo que nós enxergamos, mas pela fé. Pela fé o quê? Nas realidades do alto. E a única coisa que fala do alto é as escrituras sagradas. Por isso que Deus vai nos transformar com o nosso pensamento
pensamento como isso aqui, ó. Em 2 Timóteo 3,16. Diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Deus vai transformar a nossa mente com a palavra. A nossa capacitação vem através da palavra. E é interessante porque a Alessandra trouxe a palavra no início o quê? De Josué, que fala o quê? Antes medite na palavra dia e noite. Olha que interessante, né? Josué 1, né? E ele fala algo bem no 8, né? Relembre continuamente os termos desse livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Tá entendendo? Que Deus vai usar a palavra para chegar até a gente. Por isso que a forma que a gente carrega Ele, né? A gente precisa carregar como? Tendo a consciência que Ele vai nos ensinar como carregá-lo pela palavra. Da mesma forma que uma mulher grávida, ela vai carregar o filho com a ajuda de médicos. Os médicos vão dizer para ela: você tem que comer isso, você tem que fazer isso, faz exames, aí vai ver o que você precisa. Deus usa a gente para carregar a presença dele, não de qualquer maneira, como acha melhor, mas é como ele tem o padrão dele já estabelecido. Agora, se a gente leva a presença dele de qualquer maneira, Provérbios 8, 9, diz assim: quem é relaxado em seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que destrói. Se a gente carrega a presença de Deus de qualquer maneira, a gente está sendo relaxado, negligente. E a gente não pode ser assim. A gente tem que ter zelo. E sabe o que significa zelo? Zelo pela presença de Deus. Da mesma forma que uma mulher grávida faz de tudo para cuidar do seu nenenzinho que está na barriga, que ela nem conhece. Ela nem sabe se esse menino vai ser um homem bom ou vai ser um homem mau, mas ela está ali cuidando, ela ama ele. E mesmo que se torne um homem mau, ela vai amá-lo porque é o filho dela. Imagina Deus, se a gente carrega a presença de Deus dentro de nós. É para a gente carregar de qualquer maneira? Há uns cuidados. Precisa de um zelo, porque o nosso Deus é um Deus zeloso. E o zelo, se você buscar no Google, o zelo está escrito grande cuidado e preocupação que se dedica a alguém ou algo. Forte disposição. Você tem um grande cuidado. A gente precisa ter esse zelo. Quando Davi cai lá em adultério com Batseba, no Salmo 51 ele vai falar o quê? Não me retires o teu Santo Espírito. Não me expulses da tua presença. Olha que interessante. Ele pede duas coisas. Para não ser expulso da presença de Deus e nem ser retirado do Espírito Santo. E por quê? Porque Saul tinha. Só que o Espírito Santo deixou Saul e ele foi atormentado. Gente, se tem uma bênção que nós temos, a maior bênção que nós temos, é ter sido alcançado por Deus. É ser hoje a casa dele. Porque tem tanta gente que não tem isso. E vive atormentado. Agora nós temos Deus, gente, é outro nível, é outro patamar. A gente pode passar por qualquer dificuldade, sabe que a gente tem um Deus. E aqueles estão perdidos.
buscar refúgio aonde? Na bebida, nas drogas. Nós temos o maior presente que é ter Ele conosco. Salmo 112 fala algo muito bonito. 112:1, que diz assim: como é feliz que tem o Senhor e tem prazer em obedecer a seus mandamentos. Olha só, como é feliz aquele que teme o Senhor. Temer não é ter medo nesse caso, é reverência, máximo respeito. Ou seja, como é aquele que tem extremo respeito para o Senhor e tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Tem crente que tem medo de obedecer, só porque tem que renunciar a algo. Mas se a gente parar para pensar, né, a obediência está nos levando para algo melhor de Deus. A gente está abrindo mão de algo que está nos destruindo para algo que leva a vida. Então por que muitos têm medo de obedecer? Por duas causas. Ou incredulidade, porque não acredita realmente. Ou será que eu sou a casa de Deus mesmo? Será que Deus me escolheu? Ou por segundo motivo, ou quer viver no pecado. Porque tem gente que quer viver no pecado. Tem gente que não quer Deus, gente. Judas não queria saber de Jesus. A Maria jogando lá um perfume caríssimo nos pés de Jesus. E Judas o quê? Se prendesse esse perfume. E a Bíblia diz o quê? Que ele não estava com aquela intenção de dar para os pobres. Ele queria meter a mão no dinheiro. Lembrando, gente, que Judas foi aquele que quando Jesus manda os discípulos ir para algumas cidades, né, fazer sinais e maravilhas, Judas estava no meio. Ou seja, fazendo sinais e maravilhas. Mas o coração estava totalmente longe de Jesus. Então a gente precisa o quê? Sabe? É ter um zelo. Peraí, eu estou na presença de Deus, então eu tenho que, sabe? Esses dias eu fui puxar da orelha, né, pelo pai, que eu estava, né, pensando em coisas, né, grandes, e Deus puxou minha orelha. Ele falou assim: ei, para de pensar em coisas grandes. Faça o seu melhor nas coisas que eu já coloquei na tua mão. Eu falei, putz. Senão a gente fica pensando em coisas grandes, né? Ai, quando isso. E as coisas que Deus já confiou agora? Sabe? Mas é pouco também? Você já fiar no pouco que Ele vai colocar. A gente está sendo, sabe, dando o nosso melhor no pouco que Deus... No pouco, né? Dando o nosso melhor, sabe? Nosso melhor. E Ele puxou minha orelha nisso. Ei, faça o seu melhor. Nisso que eu já confio em tuas mãos. E outra coisa que Ele falou assim: não busque ser melhor, busque a mim. Porque senão a gente quer tanto agradar a Deus que a gente quer tentar ser melhor para Ele, né? Eu quero ser melhor. Não, porque quando busca Ele, igual Pai. Senão a gente acorda e fala: hoje eu não quero pecar, hoje eu vou acordar, não quero pecar, não quero reclamar, quero, aleluia, meu dia vai ser isso. Amém. Né? Mas acordar e falar: Deus, eu quero te ouvir hoje. O que você quer falar comigo hoje? Sabe? Ficar em silêncio, esperar Ele falar algo. E Ele vai falar, vai ser algo de dentro para fora. Que é algo... Quando vê, você já está envolvido totalmente, sabe? Ele quer se manifestar, Ele quer se revelar. A palavra diz, né, em Mateus 28, Jesus fala que Ele vai estar conosco até o fim dos tempos, que Ele está sempre conosco. Mas eu não sinto, mas Ele está sempre conosco, a palavra diz isso. Agora, tem momentos que há uma revelação da presença dEle. Que é isso que a gente precisa estar sempre buscando. Deus, eu quero a revelação da tua presença. Quando você tem a percepção, né? No caso a palavra sentir. Você sente, você fala, opa, caramba. Pronto.
Quando você tem a revelação da presença de Deus, é outro nível. E a gente precisa ansiar por isso. Ansiar por isso. Deus, eu quero, sabe? Só saio daqui quando eu te ouvir. Eu só saio daqui quando eu te sentir realmente. Eu sei que o Senhor está sempre comigo. Mas e aí? Por isso que Josué foi o sucessor de Moisés. Porque enquanto Moisés estava na tenda do encontro, né? Na tenda do encontro, olha só, né? No momento ali de comunhão com Deus, Josué não saía de perto, ele queria aquilo. E a gente precisa ansiar isso, sabe? A presença de experiência. É interessante que os jovens hoje em dia vivem disso, né? Tem que ter experiência, o jovem, né? Uma experiência, seja com jogo, seja, né, saindo, alguma coisa, tem isso, né? Agora, quando o jovem tem uma experiência com Deus, a qual Deus se revela, cara, não tem nada melhor. O jovem deixa tudo de lado. Por quê? Porque descobriu algo muito melhor. Algo que realmente sacia. Algo que sacia mesmo. É o pão da vida. É a água da vida. Não vamos carregar a presença de Deus de qualquer maneira, gente. Mas vamos carregar ao ponto da gente... Nossa, Deus, estou tendo essa revelação da tua presença, sabe? A sua presença é nítida, é palpável, sabe? Eu consigo. A esse ponto, gente. Porque esse é o segredo. O povo estava no deserto, tinha uma nuvem, né? Que fala que a presença de Deus se manifestava como nuvem. A noite era como colunas, né, de fogo. Mas Moisés tinha uma revelação da presença de Deus totalmente diferente do povo. E por quê? Porque Moisés queria isso. Queria isso. A gente precisa ansiar por isso. Carregar a presença de Deus, mas Deus, eu quero você. Eu quero você. Ansiar por isso. A gente está carregando algo dentro da gente que eu acho até interessante quando a mãe, né, sente a criança chutando, né, que fala, né, que a criança chuta, né, e a mãe fica toda boba. Eu lembro quando minha mãe falava, eu botava a mão, não sentia nada, eu ficava... Mas minha mãe fala, não, tô sentindo. Eu acreditava, por quê? Porque ela falava com tanta alegria, com tanta, sabe, emoção que ela estava sentindo. Eu não estava sentindo, mas ela estava. E a gente precisa ser pessoas assim, que carrega a presença de Deus e fala, ei, eu estou sentindo Ele, eu estou sentindo Ele, eu estou sentindo Ele. Fazer igual Jó. Gente, Jó, no final do livro, ele fala o quê? Deus, eu te conhecia só de ouvir, agora meus olhos te veem. Ei, Jó viu algo. Jó viu algo. A gente precisa ser isso, de, sabe, de ver, de ouvir, sim. Porque há uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente quer viver aonde? Na boa? Na agradável e perfeita? Porque eu quero viver na perfeita. Eu quero viver na perfeita. Não importa o que eu vou renunciar. Isso aí não é nada, comparando com o que Ele é. A gente está abrindo mão de coisas que já estão mortas, para algo que leva para a vida. E Ele é palpável. Ele é palpável para mim, para a Alessandra, para o Isaac. Mesmo que seja ele novo. Ei! O que é a idade de Deus? Ele chama Samuel 3 vezes. Samuel, né? Se a gente for estudar, vê que Samuel é um menino novinho. É um adolescente. Criança, enfim. E ele chama 3 vezes, Deus chama ele 3 vezes. E ele vai até o Eli, o profeta, o sacerdote Eli. E por que ele vai no sacerdote Eli? Porque com certeza Deus chamou ele usando a voz do sacerdote Eli. Por isso que ele foi até o Eli. Até que o Eli... Opa, peraí, deve ser o Senhor. Então, Samuel, quando você ouvir de novo, você fala, esse daqui, Senhor. Fala que estou certo, te escuta. A gente precisa ser assim.
Como, Tami? Deus, eis-me aqui, a tua serva, o teu servo, eu quero te ouvir. Fala que eu te escuto. A gente está carregando algo dentro da gente que é o Senhor, gente. E a gente precisa ter esse zelo, esse cuidado. Não ligar para as coisas que estão acontecendo, circunstâncias, até pessoas tentando, sabe, nos animar. Lembrar que a gente tem algo dentro que é muito maior que qualquer outra coisa. Porque pessoas vão e vêm. Circunstâncias são passageiras. Uma hora você está acontecendo isso com você, no outro dia tá, é igual conta. Todo mês vai vir. Toda hora vem. Mas a palavra de Deus diz que ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Uma hora ele vai vir, gente. Uma hora ele vai vir. E aí, a gente precisa gastar tempo com ele, aos pés dele. Não fazer igual a Marta, que recebeu Jesus em casa, mas deixou Jesus e ela tentou ser melhor. Ela tentou fazer as coisas. Só que Jesus queria alguém como Maria, que recebeu no coração, que recebeu querendo ouvir ele. E só Maria sabe o que ouviu dele ali. Agora Marta estava tão ocupada com outras coisas, tão atarefadas. Vamos gastar tempo, investir nosso tempo nos pés do Senhor. Nós carregando Ele dentro de nós. Feche os olhos de vocês aí, quem pode. Oh, Pai. Deus, queremos carregar o Senhor com todo o zelo possível que for. Não querendo destruir o que o Senhor quer fazer através de nossa vida e nós também. Obrigada por nos chamar a atenção, nos lembrar que a gente carrega um tesouro dentro de nós. E o Senhor é esse tesouro. Pai, não permita mais que a gente viva a vida de qualquer jeito a partir de hoje. Que a gente venha ter esse zelo, essa preocupação em cuidar do Senhor. Ou melhor, né, permitir que o Senhor cuide de nós da sua maneira. Mas ter esse cuidado na nossa comunhão com o Senhor, com a Tua Palavra. Com a Tua Palavra, principalmente, sabe? Meditar noite, dia e noite, como nós acabamos de ler. Que o nosso prazer esteja nela, em conhecer o Senhor através da Tua Palavra. Para que a gente carregue o Senhor de uma forma palpável, a qual as pessoas vão perceber, a qual as pessoas vão ser atingidas e tocadas por você. Nós te agradecemos, Pai. Obrigada, Pai, pela sua paciência, amor que é imenso. Obrigada, Pai. Nós oramos no nome de Jesus.